Guarulhos. Hoje nosso bate-papo está aqui no Centro Oncológico do Alto Tietê, né? Estou aqui ao lado do Dr. Guilherme Bezerra de Castro, que é um grande oncologista, uma pessoa que tem muita informação, que eu tenho certeza que eu e você aí de casa, que está acostumado a assistir o programa, sempre tem dúvidas e quer saber um pouco mais sobre essa doença, né? Sobre o câncer, que é uma doença que tem assim acompanhado ao longo das nossas vidas, aí, da minha, então, doutor, o senhor nem imagina, viu? E é um prazer tê-lo aqui hoje para poder esclarecer para a gente, falar algumas coisas sobre tratamento de câncer e sobre a própria doença. Tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus, estou tranquilo. Um prazer estar com você aqui. E realmente o câncer tem um estigma muito alto, muito forte ainda, é uma doença com estigma forte, porque é uma doença que no passado recente, há menos de 15 anos, trazia o diagnóstico de morte. Então falava de câncer era igual morte. E hoje isso mudou muito. E assim, a ideia do serviço de oncologia é exatamente retirar o estigma mais do que tratar o doente. Essa que é a nossa missão maior dentro da profissão, dentro da especialidade, é tentar tirar esse medo, esse pavor. Eu costumo dizer aos meus doentes que eles têm que ter medo de morrer de câncer, não de ter câncer. Ter câncer é uma condição normal, decorrente da longevidade da população, as pessoas estão vivendo mais e suscetíveis a terem doenças crônico-degenerativas, decorrente do desgaste natural. Isso está inserido diabetes, hipertensão arterial. Então, hoje nós sabemos que diabetes e hipertensão arterial matam muito mais do que câncer. Ah, é? Muito mais, muito mais. Então, nós temos aquele preconceito com a doença, mas por conta do estigma recente. Né? Eu sou um profissional de que ainda nós conversávamos com o doente subjetivamente. E falava com a família, mas para o doente era sempre uma história mal contada. Olha, você tem uma doença que nós vamos tratar, tem um tumorzinho, tem um carocinho que não é nada sério. E hoje não. Hoje nós já temos o conforto de dizer ao doente que ele tem câncer, porque nós conseguimos curá-lo. Nós temos chances de fazer com que ele tenha doença e seja curado. Até porque, antigamente, né, a gente ouvia falar câncer, está com câncer. A palavra câncer parece que já significava a palavra morte, né, doutor? Exato. E assim, estranhamente, câncer em latim significa caranguejo. É um médico que definiu essa doença pela primeira vez. Ele viu numa cirurgia um tumor que se assemelhava a um caranguejo. Ele falou que parecia um caranguejo. E caranguejo em latim é câncer, tanto que as pessoas têm signo de câncer, que é um caranguejo. Tá? E como o nome, por exemplo, a nossa empresa, Centro Oncológico, e oncologia já é tumor, já é uma palavra grega que significa tumor. Porque o câncer é uma doença, podemos dizer, até um pouco divina, porque o indivíduo, quando desenvolve a doença, o primeiro passo celular para que nós possamos defini-lo como câncer é a imortalidade. Então, a célula deixa de morrer, ela não consegue morrer. Então, ela cria gerações de células imortais. Então, aquilo tumefaz, cria uma tumefação, cria um tumor. Então, essa tumefação que faz com que o preconceito inicie. Se nós pensarmos numa acne, num lipoma, uma verruga, tudo é um tumor. Houve uma tumefação celular. Agora, para você caracterizar essa tumefação, esse tumor, existe aquele equívoco, né? As pessoas falarem tumor maligno ou tumor benigno, câncer maligno, câncer... Não, quando nós falamos em câncer, nós estamos pensando em um tumor, é uma patologia que houve uma tumefação celular, e esse tumor teve a capacidade de se penetrar pelos vasos sanguíneos e fazer metástases, isto é, sair do sítio original e avançar num órgão mais nobre, fazendo com que esse órgão, com células jovens, imortais, ele se fique incompetente de funcionar. Vamos pegar um exemplo clássico, que é um câncer de mama.
Se a mulher tiver um câncer de mama e perder a mama, ela não morre. O tumor pode crescer de uma forma exponencial e não ocorrer dano à vida da doente. Mas como que a mulher com câncer de mama morre? Ela morre a partir do momento que esse tumor, que se transforma em câncer e vai fazer uma metástase, vai agredir o fígado, e esse fígado fica incompetente com células jovens e perde a sua função, e a doente vem a falecer por falência daquele órgão, por incompetência, por excesso de células jovens de mortais. Por isso que é tão importante a prevenção, né, doutor? Hoje em dia, a prevenção é tudo, né? Porque você se prevenir, até no próprio tratamento, aqui na clínica, vocês fazem a quimioterapia, a rádio. O tratamento, hoje, qual o resultado, a eficácia dele? Ele realmente cura ou ele é para proteger, para que não volte? Assim, o câncer é uma das doenças mais estudadas na ciência hoje, no mundo inteiro. Então, por conta desse estigma e dessa história recente, então foi uma doença que houve um desenvolvimento espetacular. E, assim, a despeito dessa evolução técnica científica, o maior avanço que a oncologia teve foi a redução do preconceito. Então, assim, um aliado ao câncer foi a AIDS. Com o advento da AIDS, as pessoas começaram a falar de camisinha, falar de sexo. Eu não poderia, há 30 anos atrás, num programa de televisão, falar de sexo, de camisinha. Eu, para comprar uma camisinha quando era jovem, chegava na farmácia, se estava um rapaz, eu comprava, mas se fosse uma moça, eu não entrava na farmácia. Então, com a demolição dos preconceitos, também a oncologia aproveitou isso e começou a usar a falar da doença. E quando nós falamos da doença e falamos de uma forma segura, com técnicas, com critérios legais, nós conseguimos fazer com que as pessoas percam o medo. E, ao perder o medo, ela procura mais precocemente se identificar a doença. Então, as mulheres já se palpam, os homens fazem o seu exame de toque para câncer de próstata. Então, identifica a doença numa fase inicial que é possível, que é passível de cura. Então, a curabilidade da doença hoje ela está muito mais associada à precocidade do diagnóstico, isto é, o diagnóstico, quanto mais precoce, isso facilita o tratamento. E, claro, aliado aos recursos tecnológicos que fazem com que o indivíduo consiga sobreviver. Como é uma doença crônico-degenerativa e o fato do câncer, essa doença, ter a capacidade de migrar de um órgão para o outro, o paciente que desenvolve a doença, que tem esse diagnóstico, ele tem que ter a ideia de que ele vai ter essa doença até morrer. Se ele for viver 100 anos, ele vai ter aquela doença. Então, ele vai tratar aquela fase da doença, passou aquela fase, aparece uma metástase no osso, vai lá, trata a metástase no osso. Aí vai para o baile, vai tomar sua cerveja, vai passear. Daqui a 2 anos aparece uma lesãozinha no pulmão, vai lá, trata a lesão no pulmão. Aí, daqui a 5 anos, aparece... E a cada ano que você consegue ganhar na sua vida com uma doença, significa que você tem, pelo menos, mais uns 3 anos de nova tecnologia. Vamos imaginar um celular. Um celular de 2 anos atrás é um celular ultrapassado, ninguém quer, nem criança quer, não é? Então, a tecnologia evolui de uma tal maneira que favorece. Cada ano que você ganha de sobrevida, você ganha mais 2 ou 3 anos de tecnologia. E isso favorece a sobrevida do indivíduo, quer dizer, isso faz com que o indivíduo alcance um conforto de tratamento. Hoje é uma doença muito curável, muito controlável. E o bom é ter médicos como o senhor, que é um grande interessado, um estudioso e um pesquisador, né? Que o senhor investe na pesquisa, a sua equipe, vocês gostam da pesquisa, da descoberta e da tecnologia. Claro que a tecnologia, cada dia, ela traz coisas novas, e eu acredito que no mundo de vocês, que é um mundo de cura, que vocês ficam o tempo todo tentando, não só a sobrevida, mas a restauração do corpo do seu paciente, né? Porque é uma obra de arte deles, porque aparece o defeito ali, tem que restaurar aquilo, o cupim lá, e vocês vão para a obra de arte, né, doutor?
Então, eu acho muito lindo esse trabalho deles, e o doutor Guilherme é um estudioso mesmo, né, nisso, e pesquisador, que o senhor já tem um centro de pesquisa em Cuiabá, né, e também já viajou o mundo, aí tem em Portugal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor também, do seu trabalho. Nós temos um serviço de oncologia que é grande lá em Mato Grosso. Isso nós criamos um centro de investigação, um centro de pesquisa associado a esse serviço. E esse centro de pesquisa, nós desenvolvemos algumas pesquisas, não só eu, como os outros colaboradores. E uma das pesquisas que foi uma percepção minha, a ausência de câncer de mama nas Índias, que é uma coisa que nós podemos conversar isso depois. Então, isso me levou à Europa, entendeu? E fez com que nós chegássemos até a desenvolver projetos com biologia molecular de forma a avançar no mundo inteiro. E lá, como nós tivemos uma coisa que estava associada ao tratamento, nós criamos um serviço. Você sabe que na Europa é impossível você construir um serviço de oncologia sem autorização do governo, sem que o governo autorize sistematicamente que isso seja feito. Então, nós conseguimos numa concorrência pública, nós entramos numa licença, construímos um centro oncológico, estamos inaugurando isso agora no dia 4 de fevereiro, e esse centro oncológico tem um grande centro de pesquisa junto, associado. Esse centro de pesquisa, ele criou novas unidades. Nós abrimos uma unidade em Londres, eu sou médico já em Portugal, agora sou médico na Inglaterra, e nós abrimos essa unidade associada a um centro de investigação grande na Inglaterra, e que isso vai nos fazer uma ponte com colegas aqui em São Paulo. E aí nós trouxemos uma equipe de São Paulo que vai ser assim, com qualidade, para que corresponda a esse intercâmbio, a essa unidade que é nossa lá em Portugal e a essa unidade lá na Inglaterra. Então, a ideia é trazer isso para Guarulhos. A nossa pretensão é fazer com que Guarulhos entre no mercado nacional como um centro de pesquisa, de investigação, de tratamento do câncer, e fazer com que uma coisa surpreendente, como nós fizemos em Portugal, que é numa cidade no interior, ao norte do país, hoje é uma referência nacional em oncologia, e da noite para o dia. E criamos com qualidade. A base é ter uma estrutura técnica física adequada, associado especialmente a profissionais qualificados e competentes para desenvolver o programa. Não adianta você ter uma Ferrari e colocar um motorista ruim. Ruim, que só sabe dirigir o Fusca. Exato, entendeu? Então, o motorista ruim, você pode estar, se bastasse só o bom carro, então, quem tivesse o melhor carro na Fórmula 1 ganharia a corrida, e não é. Não é. Então, os grandes centros de tratamento de câncer no mundo, eles têm uma equipe de primeira. Isso é fundamental, tem que começar com uma equipe de primeira, onde tem porque o profissional de primeira ele vai estar envolvido de uma forma consistente no serviço. Ele tem outro conceito de uma visão de buscar o melhor e buscar a qualidade naquilo que faz, né, doutor? Exatamente. A qualidade é fundamental para fazer as coisas. Nós, assim, e essa ideia é importante para mim. As pessoas questionam: o que você está fazendo aqui no Brasil se você tem tudo isso lá fora? É importante para mim. Eu sou brasileiro, apesar de ser português naturalizado, mas eu sou brasileiro, e é estranho para as pessoas lá fora. Se você tinha sucesso na sua terra, o que você está fazendo aqui? Tem sucesso aqui também. Então, nós queremos fazer alguma coisa decente e que possa... Isso, para mim, tem valor. Isso tem um valor de fundo pessoal. Não para assim, eu não quero abençoar Guarulhos, eu não quero... Não, é de fundo pessoal mesmo. É aquilo que eu falei, é um pesquisador, uma pessoa que agrega valor, porque sim, o conhecimento... O de Londres, somado com o de Portugal, com o daqui, com o das Índias, aqui que não tem. Tudo isso é informação, é troca. Lá o senhor convive com os profissionais de lá, né? E só vai trazendo, agregando mais valor e fazendo com que
o paciente seja muito bem cuidado. A ideia para esse centro aqui de Guarulhos, doutor, quais os trabalhos que vão ser feitos aqui? A princípio, nós vamos iniciar com quimioterapia. Tá? A nossa unidade ela está estruturada para fazer quimioterapia, com a estrutura de preparo das drogas dentro da empresa. Nós temos nosso controle de qualidade, certificado. A nossa ideia é pedir uma certificação da ONA. Nós já estamos preparados, temos uma equipe de profissionais técnicos que trabalharam em outras instituições aqui em São Paulo. São pessoas que moram em Guarulhos e pegavam a Dutra todos os dias de manhã para poder trabalhar lá em São Paulo. Então, profissionais de altíssima qualidade. E, assim, nós preparamos a nossa empresa, 1 ano que nós estamos aqui, desde a base, e só vamos abrir, e começamos a funcionar somente a partir do momento que nós estivéssemos qualificados. Então, e começamos da raiz. Então, nós temos hoje essa estrutura suficiente para poder até uma acreditação, não só registro na vigilância sanitária, mas acreditação em ONA, como o nosso serviço lá em Cuiabá, nós já temos a acreditação ONA nível 3, que dá qualidade. Aí você tem que preservar isso. Sem dúvida nenhuma. E o nome, o Centro Oncológico do Alto Tietê, porque Guarulhos é uma cidade muito carente na área da oncologia mesmo, independente de vocês virem, porque Guarulhos, nessa área, ele está realmente abandonado, assim, eu diria. Eu, como guarulhense, eu posso falar, né, e os guarulhenses que estão assistindo sabem como é que é muito difícil você ter um tratamento de excelência em câncer aqui para o tratamento do câncer, né? Aliás, a saúde tá muito deficitária. Porém, o nome Alto Tietê, porque o Alto Tietê também está com essa carência, doutor? Assim, o Brasil inteiro está carente, né? Existe um programa do governo federal de distribuição de máquinas de radioterapia, 80 máquinas foram compradas, mas até agora não saíram do papel, nem na caixa. Entendeu? Então, existe essa carência em todos os lugares. Esse projeto foi analisado, a ideia de se colocar em Guarulhos foi baseada num projeto, no estudo de negócio feito em Portugal. Então, esse estudo identificou cidades brasileiras elegíveis para esse projeto. E a primeira é Guarulhos. Então, assim, Guarulhos, como todas as outras cidades brasileiras, estão carentes. Existe uma demanda reprimida, isto é, existe uma fila de pessoas esperando o tratamento. As pessoas não estão sendo diagnosticadas com câncer, não estão sendo tratadas com câncer, especialmente o paciente do SUS. Nós sabemos que aqui em Guarulhos não tem nenhuma unidade assim, pública, uma instituição pública, um hospital público com tratamento oncológico. Existe um projeto para o Hospital Regional de Guarulhos, e o Hospital Central, né? Jesus, José e Maria também eles vão fazer alguma coisa. Mas assim, o investimento é muito alto hoje, e a remuneração que o Ministério da Saúde faz em cima do tratamento chega a ser irrisório. Então, para você ter uma ideia, um aparelho de radioterapia que custa $1,5 milhão, o SUS paga R$15 por campo de tratamento. Isso é uma coisa mais barata que um picolé. Tem um picolé novo, moderno, aí, que tem as frutas, custa R$12. Entendeu? Totalmente inviável, né? Totalmente inviável. Paga R$12 sem pagar imposto. Fora o quanto vocês estudam e fazem, e pesquisam e buscam, e que também acaba nem recebendo, né? Porque o que sobra? Não sobra nada. Muito pelo contrário, paga-se para trabalhar. Você tem que atrair profissional qualificado, isso é caro. O profissional qualificado é caro. Em qualquer setor de segmento do comércio, profissional qualificado é caro. Ainda mais quem salva a nossa vida, né? Quem cuida da nossa vida, porque a matéria-prima de vocês é a melhor de todas e a pior de todas, né? Porque não pode ter erro, né, doutor? Uhum. Assim, infelizmente, nós vamos só utilizar só planos de saúde, nós vamos acertar convênios e, infelizmente, nós não temos capacidade para atender SUS aqui. E precisa, porque o Ministério da Saúde preconiza que você tem que estar dentro do hospital para atender SUS, para ter o credenciamento do Ministério da Saúde, você tem que estar dentro do hospital. Então, nós estamos fora, uma clínica ambulatorial, então não temos essa estrutura para poder atender. Mas, assim, o ideal seria isso. Mas, independente disso, nós temos projeto de pesquisa, vamos desenvolver pesquisas que vão vir da Europa,
Mesmo aqui no Brasil, existem grupos financeiros que estão investindo em pesquisa, investindo pesado. Isso termina sendo uma responsabilidade social da nossa empresa em desenvolver pesquisa que possa trazer algum benefício para a comunidade. Tá? Então, isso nós vamos fazer. Isso é fácil de fazer. E os convênios já estão se credenciando? Já tem convênio, se estiver assistindo e quiser vir procurar a clínica e quiser credenciar? Porque, às vezes, o próprio convênio ele tem carência, porque a demanda é muito grande, né? Realmente, assim, a nossa surpresa, como o plano de negócio nos mostrava, né, a carência é tão alta e que os planos de saúde estão... Desesperado. Felizmente estão. Né? Dando graças a Deus que alguém está investindo, porque é um investimento alto para se construir uma clínica. Exato. Então, assim, por conta desse investimento, você atrai o convênio. Nós temos qualidade, vamos trazer qualidade. Eu não sei, assim, eu desconheço o mercado privado de oncologia em Guarulhos, eu não sei como está, entendeu? Quando eu entro no mercado, eu não procuro saber do meu vizinho. Eu gostaria de criar parcerias com as outras unidades que estão dentro do município, mas, assim, eu não sei como que está, mas a minha preocupação é o que é que nós vamos fazer aqui. Eu sei que quem investiu muito aqui em Guarulhos, nessa parte da oncologia, foi o IOG, Dr. Carlos Mauro, a doutora Silvia, que é lá no IOG, Instituto de Oncologia de Guarulhos, que lá eles fazem radioterapia, né? Não sei nem se fazem químio também, mas fazem os tratamentos lá. Eu sei que eles, há muito tempo, que vêm batalhando até para atender o paciente do SUS e não consegue ser credenciado para fazer isso, apesar do pouco que paga, como eles têm o equipamento que pagaram 1 milhão e pouco para colocar, então seria bom se tivesse. Mas são quem eu conheço que realmente investiu, e eu já fiz matérias lá, como estou fazendo aqui hoje, né, falando da clínica e do trabalho deles. Que o trabalho de vocês é fantástico, né? Eu venho de uma família com pessoas com câncer. Até essa coisa, queria até perguntar para o senhor, essa coisa de dizer que o câncer é hereditário. Quais os cânceres que se considera que são hereditários mesmo, doutor? Eu acho assim, só para completar no nosso raciocínio do SUS, quer dizer, é uma crueldade do SUS. Assim, eu não conheço o IOG, eu gostaria até de visitá-los, entendeu? São colegas. Te levo lá. Pois é, são colegas. Não, eu tenho boas informações a respeito, mas, assim, é uma crueldade do SUS. Há necessidade, e não é da prefeitura, é do Ministério da Saúde. Se a prefeitura tiver interesse de cadastrá-los, quando chega no Ministério da Saúde, há um bloqueio total. Porque eles exigem que o indivíduo permite que o doente pegue a Dutra de manhã para fazer radioterapia todos os dias, mas aí exige algumas coisas que são absolutas, absurdas, mas não importa. E em relação à hereditariedade e câncer, câncer é uma doença genética. O que significa genético? Genético, tudo que altera o nosso corpo é genético, entendeu? Esse cabelo branco aqui é genético, tá? Aquela pouquinho de ruga aqui é genético, tá? Então tudo é genético. Agora, o que é hereditário? É a partir do momento que você tem alguma coisa genética que passe de pai para filho, tá? Olhos azuis e outras coisas mais. Então, a hereditariedade no câncer ela está inserida em torno de 5% dos tumores somente. Existem alguns genes, hoje nós temos capacidade de identificar alguns genes que estão associados à facilitação do desenvolvimento da doença, que não significa que o fato de você ter esse gene mutado, isto é, esse gene com dano, houve uma quebra na sua capacidade funcional, e que isso vá gerar o câncer, mas facilita você ter o câncer com aquele gene mutado. Tá? Então, com a hereditariedade no câncer, somente 5% dos tumores que são associados a fatores hereditários. Nós sabemos que a epigenética, que é a relação do gene com o meio ambiente, ela é muito mais importante e muito mais danosa do que a própria genética. Então, fumar um cigarro, você não nasceu fumando. Então, você vai fazer uma epigenesia em cima da sua mutação. Então, você tem lá um gene que protege o seu pulmão contra câncer, você
fuma, você vai lá e quebra aquele gene, o gene perde a sua força de capacidade de proteção, você vai desenvolver câncer. Você come, sei lá, muita comida crua, entendeu? Vai ter câncer de estômago por bactéria. Tem câncer de colo de útero, como hoje está tendo as vacinas. Houve, não sei, seria até leviano dizer isso, mas assim, eu vi uma histeria de algumas meninas, alguns adolescentes que tiveram algumas coisas e criou um pânico em relação à vacinação das meninas do HPV, que é um absurdo. Isso, a imprensa, você me desculpe, a imprensa não deveria noticiar isso, porque foi uma histeria. Uma histeria, 2, 3 casos de alguma reação que não se sabe nem se foi reação. Sim. E isso criou um pânico. Hoje eu vi um dado do Ministério da Saúde, 50% das meninas que vacinaram na primeira vez não compareceram na segunda dose, que é fundamental para proteção. Quer dizer, elas não sabem, num país como o nosso, que é a proteção para câncer de colo de útero. E aí a menina fala assim, mas eu tenho a relação com o meu namorado com camisinha. Eu sei, mas você vai casar, e esse seu marido, se ele tiver um HPV, e trouxe do tempo de solteiro dele, ele vai contaminar você. Então, essa questão é uma coisa básica. Então, essas campanhas, essas coisas, elas têm que ser levadas um pouco mais a sério, e assim, a empresa tem que dar um pouco mais de suporte a essas informações. Claro, porque o vírus do HPV, a vacina do HPV, aliás, ela é uma vacina super importante. A minha filha tomou todas as vacinas e eu recomendo, e quando veio para Guarulhos, eu falei, né, quando começou, porque é muito importante, porque eu tenho amiga que já morreu por causa do HPV. Então, é muito triste, e dessa forma mesmo eu falei, então a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar, e outra, pesquisa, né? Porque para se chegar numa vacina, quantos anos de pesquisa, quantos testes, quantas coisas, não é assim que se começa uma coisa, não é uma irresponsabilidade quando se sai dando uma vacina, né, doutor? Então, entre essas coisas e outras patologias, então, quer dizer, essa agressão do meio externo em cima do seu gene, sim, isso faz com que o indivíduo desenvolva a doença. Então, as pessoas têm que ter essa preocupação, ter cuidado com os vírus, as bactérias. E os vírus e as bactérias, elas agridem muito mais os nossos genes, porque eles conseguem interagir de uma forma mais rápida. Os vírus, então, se interagem de uma forma violenta com os nossos. E hoje em dia tem muito mais vírus. Cada dia está aparecendo novo. Por isso a pesquisa, né? Continua a importância da pesquisa, né? Porque todo dia é uma coisa nova, não só na tecnologia. Se descobre uma lá e já aparece um vírus novo. A mutação da gente mesmo está acontecendo, não é isso? Exatamente. Nós estamos constantemente sob mutação. Quer dizer, e a longevidade, o aumento da expectativa de vida do ser humano faz com que você fique mais tempo exposto. Sim. Enquanto mais tempo exposto, mais chance de desenvolver a doença. Então, nós, seres humanos, fomos feitos para viver 40 anos somente. Pois é, agora já está... 80, em alguns países. Nós vivemos assim, nós falamos, no Japão as pessoas vivem até 80 anos em média, mas existem, se nós formos pensar que tem uma parcela da população brasileira que vive com qualidade de vida compatível com o japonês ou o sueco, então essas pessoas estão expostas. E assim, o próprio gestor público, ele não pensa no saneamento básico. Ele fala assim, mas está lá na favela, saneamento básico não vai atingir minha casa. Atinge, sim, porque essas pessoas, elas se contaminam, essas pessoas que trabalham nos restaurantes onde você come, que trabalham na sua casa, é o seu colaborador dentro do seu serviço e está te contaminando. Entendeu? Então, e aí não sabe por quê. Porque fui contaminado, eu nem na favela não moro. Aí que está, existe o nome familiar e familial. Né? Familiar é você e seus filhos, sua mulher, e familiar são as pessoas com quem você convive. É sua família. Às vezes você vive mais perto de pessoas estranhas, que não são dos seus parentes. Agregados do que dentro da sua casa. Chega em casa só para dormir. Verdade, né? E a realidade hoje do nosso dia a dia é bem essa, né? Agora, doutor, a cura do câncer, né? Todo mundo fala o câncer, a cura do câncer, o senhor falou da prevenção de todo esse tratamento. Hoje, existem determinado câncer que já tem a cura,
definitiva? 100%. Tem alguns tumores de pele, alguns tumores renais, algumas leucemias, alguns linfomas, são totalmente curáveis. Indivíduo que faz o tratamento e nunca mais tem problema. Eu vivo no aeroporto, né? A minha casa... Tem 3 endereços esse homem. A minha casa é avião. Então, se quiser esconder de alguém, vou para uma das casas que eu tenho. Então, Onde o doutor está, em Lisboa? Não, acabei de vê-lo lá em Londres. Mentira, eu falei com ele lá no Brasil ontem. é verdade, entendeu? Os meus sócios aqui em Guarulhos, às vezes, não sabem que eu fui ali, entendeu? Onde que você foi? Foi ali voltei. Mas onde que você estava, que você sumiu ontem, anteontem? Foi ali. Gente, vocês estão vendo que simpatia e que suavidade para a gente falar de uma coisa tão pesada, porque antes o câncer era um assunto tão pesado, assim, quando a gente falava em câncer, falava em oncologia, pesava. Hoje, acho que até porque eu já tive câncer, e esses anjos, que eu falo que vocês são anjos, viu? Vocês não são médicos, vocês são anjos enviados de Deus para salvar a gente. Esses anjos, eles vão buscar coisas novas, trazendo. Estou muito feliz, porque eu nasci em Guarulhos, adoro cuidar e falar de saúde, porque eu sei o quanto a saúde da gente é importante, e saber que pessoas como vocês, o senhor, seus sócios, essa equipe que está vindo para cá, acreditar e trazer coisas novas para a nossa cidade em termos de saúde. Então, a gente só tem a agradecer muito, né? Não só pela entrevista, mas pelo momento aqui. E queria que o senhor falasse um pouco para a gente. O senhor já está em Guarulhos, o senhor já veio para cá, já trabalhou aqui um pouco antes. Conta um pouco para a gente do que o senhor sente aqui na nossa cidade. Guarulhos é uma cidade sui generis, entendeu? É uma das cidades mais importantes do país, tem o maior aeroporto da América Latina. Isso daqui é uma coisa... Vocês não sabem o valor que tem isso. Quando as pessoas falam de Guarulhos